O conde que mandou empalar seus inimigos. A história sangrenta de Vlad, o Empalador. Poucos sabem que a infância de Vlad III foi marcada por um cativeiro brutal no Império Otomano. Enquanto crianças normais brincavam ao sol, ele estava preso, sufocado pela sombra de muros altos e pela crueldade de homens sem compaixão. O que a história não conta é que cada dia nas prisões otomanas moldou seu caráter como aço que é forjado no fogo. Em 1457, quando finalmente retornou à sua amada Valáquia, não era mais um garoto. Ele era uma tempestade pronta para escapar. As vozes de seus amigos de infância viraram ecos de traidores. Após a morte trágica de seu pai, Vlad II, e de seu irmão, ele jurou que nunca mais seria impotente. As ameaças à sua terra natal eram constantes. Os boiardos, aqueles que deveriam ser seus aliados, conspiravam nas sombras, numa dança cruel de traição e poder. O ar estava pesado com o cheiro de sangue e medo. O castelo que ele herdara era um ninho de cobras, e Vlad sabia que precisava exterminar esse veneno. Vlad organizou uma cerimônia de reconciliação, um espetáculo que ocultava sua fúria. Os nobres, ávidos por poder, acreditaram em suas promessas, sem perceber que o verdadeiro plano germinava em seu coração. Era uma armadilha. O som do riso e das taças se chocando ecoava pelo salão enquanto Vlad preparava sua vingança. Um sorriso frio se espalhando por seu rosto. Ele os convidou. Eles dançaram enquanto a música soava, ignorando o que estava por vir. Mal sabiam eles que a lâmina da traição cortaria mais fundo. Na calada da noite, os boiardos foram capturados um a um. A cerâmica fina que adornava as mesas foi substituída por sangue escorrendo, mingando em poças nos terrenos do castelo. Vlad os empalou, não como um ato de brutalidade, mas como uma lição ensanguentada para todos os que ousassem se opor a ele. A dor e o desespero eram palpáveis. A cena era dantesca. Gritos sufocados enquanto os corpos se erguiam lentamente, como estandartes de uma nova era. A jornada de Vlad não era apenas sobre vingança, mas uma busca por poder absoluto. A cada grito, a cada carne furada, ele sentia um prazer sombrio crescer dentro dele. A Valáquia agora tremia sob sua sombra, mas um aperto na garganta o atormentava. Até onde ele iria por essa vingança? O prazer da crueldade era doce, mas seria o preço que ele pagaria por isso ainda maior. Enquanto os restos de seus inimigos sangravam para a terra, sua mente fervilhava com os ecos de um futuro indeterminado. O poder absoluto estava ao seu alcance, mas a carga da perda e da traição pesava como uma âncora. Ele sabia que cada impulso caricioso da vingança podia levá-lo à própria destruição. O que viria a seguir em sua ascensão ao trono? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Na manhã seguinte à sangrenta cerimônia de empalamento, Vlad caminhava pelos corredores frios e úmidos de seu castelo. Seu coração estava pesado com o peso das decisões que tomara, mas seu olhar permanecia determinado. A cada passo, a imagem das punições infligidas na noite anterior o acompanhava como uma sombra persistente. Apesar das mãos levemente trêmulas, ele mantinha a postura firme. O governante não podia demonstrar fraqueza.
No entanto, o que poucos sabem é que por trás da máscara de aço de Vlad, havia uma voz interna que ecoava dúvidas e questionamentos incessantes. Até onde isso vai me levar? Ele se perguntava, enquanto a culpa começava a infiltrar-se em sua mente. Mas ele sabia que para manter o controle sobre a Valáquia e afastar traições futuras, suas mãos precisariam permanecer manchadas. O vento frio que entrava pelas janelas góticas do castelo trouxe um cheiro pungente que parecia aumentar a tensão no ar. Vlad parou diante de uma lareira acesa, fitando as chamas dançantes. As cores das chamas lembravam o sangue que havia derramado recentemente. Ele suspirou profundamente, lutando contra os fantasmas que a decisão de empalar seus inimigos invocou. Mas o que os livros de história não contam é que naquela manhã, Vlad recebeu uma visita inesperada que mudaria o rumo dos acontecimentos. O mensageiro chegou com notícias de Constantinopla, trazendo uma carta de um velho conhecido, Mehmet II, sultão otomano. Pouco sabia, mas Vlad e Mehmet compartilhavam uma história turbulenta desde a infância, quando Vlad fora refém no Império Otomano. A carta prometia paz, mas em troca Mehmet exigia um tributo considerável. Enquanto lia as palavras do sultão, Vlad sentiu um nó apertar em sua garganta. O ressentimento atormentou seu peito, mas, junto a ele, havia também uma centelha de oportunidade. Um acordo com os otomanos poderia consolidar seu poder, mas render-se às suas exigências era algo amargo. Mas o que poucos sabem é que, na verdade, essa carta escondia um segredo. Num pequeno pedaço de papel, escondido entre as dobras da carta, havia uma mensagem codificada de um espião infiltrado. O espião conseguira informações vitais sobre um plano secreto para destronar Vlad, orquestrado por nobres valáquios remanescentes. A descoberta chocante fez o sangue de Vlad esfriar ainda mais que o vento que cortava as montanhas. Sua liderança estava em risco não apenas de fora, mas a traição surgia também. Dentro dos seus próprios domínios, ele precisava agir rapidamente, mas a quem poderia confiar? Enquanto as chamas continuavam a crepitar na lareira, Vlad sabia que cada passo daqui para frente precisava ser calculado minuciosamente. Ele estava cercado por inimigos visíveis e invisíveis. A decisão que tomasse nas próximas horas poderia selar não apenas seu destino, mas também o destino de toda a Valáquia. Mas agora, com a revelação da traição interna, ele se perguntava: seria possível que a própria escuridão que ele usava para governar estivesse agora predestinada a consumi-lo? A verdade não era apenas uma questão de sobrevivência pessoal, mas poderia também definir se a sombra de seu reinado acabaria o engolindo por completo. O que aconteceria a seguir estava por um fio e nada parecia seguro. Naquela manhã nervosa, Vlad perambulava pelo castelo, perdido em pensamentos sombrios. O peso da carta de Mehmet II ainda o oprimia. Mas o que poucos sabem é que naquela mesma manhã um segredo guardado por anos se revelaria, mudando a percepção da sua guerra. Enquanto observava as chamas na lareira, um estrondo ecoou pelos corredores, quebrando o silêncio opressivo. Era um mensageiro ensanguentado e ofegante, atravessando as portas do castelo, com uma notícia que não poderia esperar. "Senhor, vem de Targovist!" gritou o jovem com seu corpo tremendo, de medo e excitação. A traição é ainda maior do que se imaginava. A conspiração dos nobres é liderada não apenas pelos boiardos, mas por aliados que você nunca suspeitou. O coração de Vlad disparou. Ele sabia que os traidores estavam por toda parte. Mas quem seriam esses aliados? O mensageiro entregou-lhe um pequeno pergaminho manchado de sangue. Com as mãos trêmulas, Vlad desdobrou o papel, e a leitura do que estava escrito
fez seu sangue ferver. O que os livros de história não contam é que um dos principais conspiradores era ninguém menos que seu próprio irmão ainda vivo, Radu, que havia sido dado como morto. Radu estava nos arredores cometendo atos traiçoeiros em nome do Império Otomano, prometendo paz em troca de sua própria coroa. A revelação ficou como uma lâmina afiada cravada em seu coração. Radu, seu tio e irmão de sangue, que ele sempre acreditou estar em um longo descanso, agora se tornara uma abominação. Vlad sentiu uma onda de raiva explosiva misturada com um profundo desgosto. A traição viera do próprio laço familiar, e as labaredas de vingança arderam ainda mais intensamente em seu peito. "Precisamos agir rapidamente, senhor", alertou o mensageiro, percebendo que seu corpo tremia. "Os nobres se preparam para um golpe esta noite. Se você não se mover, poderá perder a Valáquia para sempre." Vlad respirou fundo, lutando contra a tempestade emocional que ameaçava dominá-lo. A presença de Radu mudava tudo. Agora, além de se proteger contra traidores visíveis, ele tinha que lidar com a traição do próprio sangue. O brilho de sua coroa estava manchado, e a dor daquela traição o consumia. Mas enquanto Vlad tramava sua resposta, uma sombra se movia silenciosamente pelas paredes do castelo. O que poucos imaginam é que, entre os nobres que conspiravam contra Vlad, havia um informante secreto. Um dos seus mais confiáveis conselheiros, consagrado por anos de dedicação, se tornara um espião ao serviço de Radu, infiltrado em seu círculo mais íntimo. À medida que a noite caía sobre a Valáquia, Vlad estava determinado a cuidar de seus inimigos. O trono que ele tinha batalhado para recuperar estava mais instável do que nunca, e o eco de sua própria sombra agora parecia ameaçá-lo. Como poderia derrotar um inimigo invisível que parecia conhecer cada um de seus passos? Ele precisava descobrir quem havia traído sua confiança, mas a confiança já estava em frangalhos. Com a mente fervilhando, ele olhou pela janela em direção ao horizonte noturno. As estrelas brilhavam, mas, onde ele esperava ver a luz, apenas nuvens escuras se acumulavam. Ele se perguntava: até onde esse jogo de crueldade e traição me levará? E se a escuridão que cultivo agora se virasse contra mim? Naquela noite fatídica, enquanto Vlad traçava seu plano de vingança, um mistério pairava inominável no ar. Quem mais, além de Radu, estava conspirando contra ele? As linhas entre amigos e inimigos estavam se misturando, e Vlad se perguntava se tudo o que conhecia e acreditava estava prestes a desmoronar sob o peso da traição. Pois em algum lugar naquele castelo, sob a luz da lua, um segredo ainda mais profundo aguardava para ser revelado. O que aconteceria a seguir? O destino da Valáquia estava prestes a mudar para sempre. Naquela noite fatídica, enquanto Vlad traçava seu plano de vingança, um mistério pairava inominável no ar. Quem mais, além de Radu, estava conspirando contra ele? As linhas entre amigos e inimigos estavam se misturando, e Vlad se perguntava se tudo o que conhecia e acreditava estava prestes a desmoronar sob o peso da traição. A luz da lua filtrava-se pelas janelas góticas do castelo, iluminando sua figura sombria. Um governante à beira de um colapso emocional. Mas o que os livros de história não contam é que naquela mesma noite, um antigo aliado de Vlad, um general chamado Nikolai, havia feito um pacto com Radu. Nikolai, que antes havia lutado lado a lado com Vlad, fora facilmente seduzido pela promessa de poder que Radu oferecia. Assim que Vlad se preparava para agir, Nikolai reunia os nobres que ainda se mantinham fiéis ao trono para traçar um contra-ataque. Vlad percebeu que o tempo estava se esgotando. O pensamento de perder a Valáquia para seu próprio irmão e seus aliados gerou um frio quirtante em suas veias. Enquanto caminhava pelo corredor, as paredes pareciam sussurrar segredos, e cada passo
ecoava como um lembrete da traição iminente. Ele não podia ignorar que, além de Radu, o ressurgir de velhas alianças poderia ser sua ruína. Mas, surpreendentemente, o que poucos sabem é que aquele mesmo mensageiro que trouxera notícias da traição também estava tramando algo por conta própria. Ele havia secretamente se encontrado com uma figura obscura que ofereceu informações valiosas em troca de poder. O homem, um ladrão conhecido como Lucrécio, detinha segredos sobre as traições em ambas as partes, e a ganância nublava sua lealdade. Enquanto Vlad olhava através da janela, com a mente fervilhando e o coração acelerado, as palavras de Lucrécio ecoavam em sua mente. Na verdadeira guerra, os aliados se tornam inimigos, e os inimigos, aliados. Naquele momento, uma decisão se formou em sua mente. Ele iria usar Lucrécio como uma isca para atrair seus traidores e desmascará-los à luz do dia. Com um plano de ação na mente, ele desceu para os corredores do castelo, decidindo que um confronto era inevitável. Ele se dirigiu à sala do trono, onde uma grande mesa cheia de mapas e planos de batalha estava disposta. Sentou-se, cercado pela escuridão da traição, e quase poderia sentir o cheiro do sangue de seus inimigos, prestes a ser derramado novamente. Mas enquanto aguardava a chegada de seus nobres e de Radu, algo chocante aconteceu. A porta se abriu abruptamente, e uma figura encapuzada adentrou a sala. Com um movimento suave, ela removeu o capuz, revelando-se como uma mulher. Uma jovem que Vlad reconheceu instantaneamente. Uma antiga amante de seu passado, chamada Mira, que supostamente havia desaparecido. "Mira, como você?" Vlad começou a perguntar, mas ela o interrompeu, seus olhos brilhando com a urgência da situação. "Vlad, escute, é mais grave do que você imagina. Não sou apenas uma fantasma do seu passado. Estou aqui para te avisar sobre algo terrível. Radu não é o verdadeiro inimigo nesta história. O verdadeiro traidor é alguém mais próximo de você. Alguém em quem você confia." O coração de Vlad disparou. "O que você está dizendo? Quem é?" Mas antes que ela pudesse revelar o nome, um estrondo violento ecoou no castelo, e as luzes se apagaram. O silêncio da noite foi quebrado por gritos distantes e o som de aço colidindo. As chamas da lareira projetaram sombras dançantes nas paredes, enquanto Vlad se levantava rapidamente, em um estado de pânico e confusão. O que estava acontecendo? A traição estava se desdobrando exatamente sob seu nariz, e ele não conseguia discernir o que era real e o que era ilusão. Assim que a escuridão envolveu o castelo, uma pergunta pairava no ar. Quem era o verdadeiro traidor? E até onde Vlad estaria disposto a ir para proteger o que ainda lhe restava? O destino da Valáquia estava prestes a ser selado. Mas por quem? E a que custo? Naquela noite fatídica, enquanto Vlad traçava seu plano de vingança, um mistério pairava inominável no ar. Quem mais, além de Radu, estava conspirando contra ele? As linhas entre amigos e inimigos estavam se misturando, e Vlad se perguntava se tudo o que conhecia e acreditava estava prestes a desmoronar sob o peso da traição. A luz da lua filtrava-se pelas janelas góticas do castelo, iluminando sua figura sombria. Um governante à beira de um colapso emocional, mas o que os livros de história não contam é que naquela mesma noite, enquanto um furor de traição se desenrolava, uma sombra distante estava se formando. No coração da turbulência, um plano ainda mais sinistro estava em andamento. Uma armadilha, não apenas para Vlad, mas para todos os que ousassem enfrentar a crescente ascensão da fragilidade do poder. Após o estrondo que fez as paredes do castelo estremecerem, Vlad lançou-se em uma busca frenética por pistas, os ecos dos gritos se misturando com seu pensamento.
Com o coração acelerado, ele se aproximou da sala do trono. Sabia que os nobres estariam a caminho, mas um pressentimento o perturbava. Um fio de tensão pulsava no ar pesado, como se o castelo estivesse consciente do que estava por vir. Enquanto aguardava, algo chamou sua atenção. Uma corrente de ar diáfana fluiu através da sala, trazendo consigo um leve odor de flores, uma lembrança reconfortante em meio ao caos. Vlad virou-se para a janela, mas não havia ninguém à vista. O que poucos sabem é que, enquanto olhava para a escuridão, uma figura encapuzada o observava, camuflada nas sombras. As notícias de sua traição não eram segredo apenas entre nobres e boiardos. Havia uma rede de informantes, uma teia, que se estendia muito além dos muros do castelo. Logo, Vlad ouviu passos firmes se aproximando. A porta se abriu, revelando um grupo de nobres, incluindo Nikolai, que assumira a liderança. O clima estava tenso, e Vlad sentiu a diabo rugir dentro dele ao ver o olhar confiante de Nikolai. A suposta lealdade do general parecia uma máscara. Uma sensação de traição iminente se apossou dele. Senhor, sabemos dos planos de Rado, disse Nikolai, forçando um sorriso. Podemos agir agora e eliminar todos esses traidores. Precisamos unir nossas forças. Mas o que Vlad decidiu não dizer era que havia mais em jogo. Os ecos dos conselhos de Mira continuavam a ressoar em sua mente. O verdadeiro traidor está mais próximo do que você imagina. Antes que pudesse articular sua desconfiança, o ambiente foi abruptamente interrompido por um grito estridente que ecoou pelo salão. Uma mulher, vestida de maneira simples e com os olhos aterrorizados, irrompeu pela porta do fundo. — Senhor, eles estão vindo! —exclamou, com um olhar de desespero. Há uma emboscada a caminho do castelo. O estalo no ar se intensificou. Vlad se virou para Nikolai, que já estava recuando. Ele percebeu que, enquanto pensava ter aliados ao seu lado, o verdadeiro ataque vinha dos que o cercavam. Mas, antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, uma explosão de fumaça e chamas irrompeu dos corredores. O castelo angustiava-se e a realidade confrontava Vlad em um mar de desespero. O que poucos sabem é que, nesta confusão, uma pessoa se destacava mais do que todos. Lucrécio, o mensageiro que conhecera o impulso da ganância e da traição. Ele estava no centro do plano maligno, e embora houvesse voltado trazendo notícias de traição, suas intenções eram muito mais obscuras. Com uma última visão de confiança, enquanto Nikolai se juntava a Lucrécio em um golpe traiçoeiro contra ele, Vlad se perguntou: até que ponto pode um homem ser levado pelo desejo de poder? E quem realmente está do meu lado neste campo de batalha emocional e mortal? Enquanto o incêndio se alastrava, o que estava reservado para a Valáquia e seus amantes fugazes de esperança parecia se desvanecer nas sombras da traição. E à medida que Vlad se preparava para o embate final, a pergunta que ele não conseguiam afastar era: quem, se não ele mesmo, realmente poderia ser considerado o verdadeiro inimigo? Naquela noite fatídica, enquanto Vlad se preparava para o que parecia ser o embate final contra a traição dentro de seu próprio castelo, uma sombra se estendia pelo salão. As chamas da lareira tremeluziam, projetando silhuetas distorcidas nas paredes, enquanto o cheiro de fumaça e medo pairava no ar. Ele estava diante de uma escolha decisiva. Ele deveria confiar naqueles que estavam ao seu redor ou ver todos como potenciais traidores? Mas o que poucos sabem é que, enquanto o tumulto alcançava seu ápice, uma mensagem secreta havia sido enviada de Constantinopla. O enviado, disfarçado como um mercador, trouxera consigo notícias que mudariam o curso da história. O homem, com um semblante tranquilo, aproximou-se de Vlad, entregando-lhe um pequeno rolo de pergaminho amarelado.
Vlad, sem hesitar, rompeu o selo e começou a ler, seus olhos se arregalando à medida que as palavras se revelavam. Naquelas linhas, noticiava-se que Mehmed II, visando garantir a paz e o controle sobre a Valáquia, não só estava disposto a aceitar um tributo, mas também tinha conhecimento das intrigas envolvendo Radu. Mas o que os livros de história não contam é que o sultão também havia enviado um emissário a Radu, propondo-lhe um tratado secreto em que Radu poderia tomar o trono em troca de um exército otomano apoiando sua reivindicação. O coração de Vlad disparou. Tinha se tornado uma marionete em uma luta entre dois irmãos, com o Império Otomano como espectador e manipulador. Não era apenas uma traição doméstica, mas uma conspiração internacional que visava desestabilizar ainda mais a Valáquia. A carta continha uma revelação que ele nunca poderia ter previsto. O emissário que estava em Constantinopla poderia desmascarar completamente Radu. Vlad, exclamou Nikolai, interrompendo seu silêncio. O que está acontecendo? O general observava a transformação na expressão de Vlad, inquieto e tentando entender a gravidade do que estava sendo revelado. Precisamos agir, antes que seja tarde demais. Mas ele já estava longe na conversa. Suas mãos tremiam ao definir seus próximos passos. Ele se virou para Nikolai, e o que antes parecia um aliado, tornou-se uma dúvida. O que poucos sabem é que em uma reviravolta inesperada, Nikolai tinha suas próprias ambições de se tornar o novo governante, e ele pretendia usar Vlad apenas como uma ponte. Com o apoio de Radu, ele poderia acabar com Vlad e colocar o plano em ação. Os pensamentos turbilhonavam na mente de Vlad, mas antes que pudesse articular uma resposta, a porta do salão explodiu repentinamente, e uma horda de homens armados irrompeu, molduras de desespero e ambição em seus rostos. Com gritos de guerra e clamor de traição, o castelo já estava sob ataque. Os nobres e conselheiros que ele pensou serem leais estavam agora armados e em um tumulto. Uma lâmina afiada cortou o ar, e em frangalhos, Vlad viu sua chance de se defender. Mas a dança da traição se movia rapidamente. Um golpe inesperado estremeceu suas crenças, e no meio de tudo isso, uma figura familiar emergiu. Era Radu, com um sorriso cruel, como um espectro ressurgente de seu passado. Caro irmão, você nunca esteve tão perto da derrota. A fúria de Vlad erupcionou enquanto ele avançava, agora ciente de que a batalha não era apenas pela Valáquia, mas por sua própria alma. Mas em meio ao caos, uma pergunta pairava em sua mente. Se a traição pode surgir de quem amamos, até onde um homem pode ir para proteger seu legado? E enquanto os ecos da batalha começavam a atingir seus ouvidos, a verdadeira natureza de cada aliada e inimigo permanecia uma sombra nas sombras, aguardando para ser revelada. No calor da luta, o que aconteceu a seguir poderia selar seus destinos ou libertá-los de uma vez por todas. E entre as chamas e as promessas quebradas, Vlad se perguntava se alguma vez poderia realmente conhecer o verdadeiro amigo em torno de si. Quem, senão ele mesmo, seria seu maior inimigo? O destino da Valáquia estava prestes a ser testado, e a verdadeira luta mal havia começado. Naquela noite fatídica, enquanto Vlad se preparava para o que parecia ser o embate final contra a traição dentro de seu próprio castelo, uma sombra se estendia pelo salão. As chamas da lareira tremeluziam, projetando silhuetas distorcidas nas paredes, enquanto o cheiro de fumaça e medo pairava no ar. Ele estava diante de uma escolha decisiva. Ele deveria confiar naqueles que estavam ao seu redor ou ver todos como potenciais traidores. Mas o que os livros de história não contam
é que enquanto o tumulto alcançava seu ápice, uma mensagem secreta havia sido enviada de Constantinopla. Um enviado, disfarçado como um mercador, trouxera consigo notícias que mudariam o curso da história. O homem, com o semblante tranquilo, aproximou-se de Vlad, entregando-lhe um pequeno rolo de pergaminho amarelado. Vlad, sem hesitar, rompeu o selo e começou a ler, seus olhos se arregalando à medida que as palavras se revelavam. Naquelas linhas, noticiava-se que Mehmet II, visando garantir a paz e o controle sobre a Valáquia, não só estava disposto a aceitar um tributo, mas também tinha conhecimento das intrigas envolvendo Radu. O que poucos sabem é que o sultão também havia enviado um emissário a Radu, propondo-lhe um tratado secreto em que Radu poderia tomar o trono em troca de um exército otomano apoiando sua reivindicação. O coração de Vlad disparou. Tinha se tornado uma marionete em uma luta entre dois irmãos, com o Império Otomano como espectador e manipulador. Não era apenas uma traição doméstica, mas uma conspiração internacional que visava desestabilizar ainda mais a Valáquia. A carta continha uma revelação que ele nunca poderia ter previsto. O emissário que estava em Constantinopla poderia desmascarar completamente Radu. "Vlad!" exclamou Nikolai, interrompendo seu silêncio. "O que está acontecendo?" O general observava a transformação na expressão de Vlad, inquieto e tentando entender a gravidade do que estava sendo revelado. "Precisamos agir antes que seja tarde demais." Mas ele já estava longe na conversa. Suas mãos tremiam ao definir seus próximos passos. Ele se virou para Nikolai, e o que antes parecia um aliado tornou-se uma dúvida. O que poucos sabem é que, em uma reviravolta inesperada, Nikolai tinha suas próprias ambições de se tornar o novo governante, e ele pretendia usar Vlad apenas como uma ponte. Com o apoio de Radu, ele poderia acabar com Vlad e colocar o plano em ação. Os pensamentos turbilhonavam na mente de Vlad, mas, antes que pudesse articular uma resposta, a porta do salão explodiu repentinamente e uma horda de homens armados irrompeu, molduras de desespero e ambição em seus rostos. Com gritos de guerra e clamor de traição, o castelo já estava sob ataque. Os nobres e conselheiros que ele pensou serem leais estavam agora armados e em um tumulto. Uma lâmina afiada cortou o ar, e em frangalhos Vlad viu sua chance de se defender. Mas a dança da traição se movia rapidamente. Um golpe inesperado estremeceu suas Kansas, e no meio de tudo isso, uma figura familiar emergiu. Era Radu com um sorriso cruel, como um espectro ressurgente de seu passado. "Caro irmão, você nunca esteve tão perto da derrota." A fúria de Vlad erupcionou enquanto ele avançava, agora ciente de que a batalha não era apenas pela Valáquia, mas por sua própria alma. Mas em meio ao caos, uma pergunta pairava em sua mente. Se a traição pode surgir de quem amamos, até onde um homem pode ir para proteger seu legado? Enquanto os ecos da batalha começavam a atingir seus ouvidos, a verdadeira natureza de cada aliada e inimigo permanecia uma sombra. Nas sombras, aguardando para ser revelada. Enquanto o combate se intensificava, uma revelação chocante irrompeu nas mentes de Vlad e dos presentes. Uma mensagem estava sendo espiada. Um dos generais ao seu lado, que ele havia considerado fiel, estava secretamente transmitindo informações a Radu. O que poucos sabem é que esse general não era apenas um traidor, mas um agente de Mehmet II, envolvido em uma trama para desestabilizar Vlad e garantir que Radu ascenda ao trono. O que aconteceria agora? As alianças que ele construíra ao longo dos anos,
se desmanchavam em um instante, enquanto ele se perguntava se seria possível recuperar a Valáquia de suas garras. Traiçoeiras. As últimas chamas da lealdade estavam prestes a se extinguir, e uma pergunta inquietante permanecia. Quem realmente poderia ser confiável em sua busca por poder e vingança? O destino da Valáquia estava prestes a ser decidido, mas a verdadeira luta contra a traição ainda estava longe de terminar. Naquela noite fatídica, enquanto Vlad se preparava para o que parecia ser o embate final contra a traição dentro de seu próprio castelo, uma sombra se estendia pelo salão. As chamas da lareira tremeluziam, projetando silhuetas distorcidas nas paredes, enquanto o cheiro de fumaça e medo pairava no ar. Ele estava diante de uma escolha decisiva: confiar naqueles que estavam ao seu redor ou ver todos como potenciais traidores. Com a tensão crescendo, o coração de Vlad palpitava, não apenas pela iminente batalha, mas pela traição que se desenrolava em seu círculo. Mas o que poucos sabem é que enquanto o tumulto alcançava seu ápice, uma mensagem secreta havia sido enviada de Constantinopla. Um enviado, disfarçado como um mercador, trouxera consigo notícias que mudariam o curso da história. O homem, com um semblante tranquilo, aproximou-se de Vlad, entregando-lhe um pequeno rolo de pergaminho amarelado. Vlad, sem hesitar, rompeu o selo e começou a ler, seus olhos se arregalando à medida que as palavras se revelavam. Naquelas linhas, noticiava-se que Mehmed II, visando garantir a paz e o controle sobre a Valáquia, não apenas estava disposto a aceitar um tributo, mas também tinha conhecimento das intrigas envolvendo Radu. Porém, o que os livros de história não contam é que o sultão também estava ciente de um segredo obscuro que ligava Vlad e Radu a uma antiga profecia, uma que podia alterar o destino de toda a região. O coração de Vlad disparou. Ele tinha se tornado uma marionete em uma luta entre dois irmãos, com o Império Otomano como espectador e manipulador. A mensagem apontava que uma antiga escritura revelava que os dois irmãos eram descendentes de uma linhagem mais poderosa, uma que, segundo a profecia, estava destinada a unir os reinos ou a se destruir mutuamente em uma luta sangrenta. Vlad se lembrava de uma lenda que sua mãe lhe contara em sua juventude, mas nunca imaginou que poderia ter um significado tão profundo. Vlad, exclamou Nikolai, interrompendo seu silêncio. O que está acontecendo? O general observava a transformação na expressão de Vlad, inquieto e tentando entender a gravidade do que estava sendo revelado. As palavras de Mira ainda ecoavam em sua mente. O verdadeiro traidor está mais próximo do que você imagina. Antes que pudesse articular uma resposta, o silêncio foi quebrado por um estrondo à porta do salão. Uma horda de homens armados irrompeu, molduras de desespero e ambição em seus rostos. Com gritos de guerra e clamor de traição, o castelo já estava sob ataque. O que poucos sabem é que essa invasão não era apenas uma tentativa de derrubar Vlad, mas uma manobra orquestrada por um novo aliado que se movia nas sombras, alguém que Vlad confiava completamente. Uma lâmina afiada cortou o ar e em frangalhos Vlad avistou Radu. Com um sorriso cruel, seu irmão se destacou entre os atacantes. Caro irmão, você nunca esteve tão perto da derrota, declarou Radu, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A fúria de Vlad erupcionou enquanto ele tentava entender a traição, mas em meio ao caos, uma pergunta pairava em sua mente. Se a traição pode surgir de quem amamos, até onde um homem pode ir para proteger seu legado? Neste momento, Radu revelou uma carta antiga, uma prova de que ele não era o verdadeiro traidor, mas sim o alvo de um plano muito mais profundo. Você realmente achou que o poder estava em suas mãos? Radu provocou,
com um riso sinistro. Os verdadeiros traidores têm um nome, e você vai descobrir quem é quando já for tarde demais. Enquanto Vlad se preparava para enfrentar seu irmão, a revelação da existência de uma terceira força, manipulando tanto ele quanto Radu, desafiava tudo o que ele acreditava. O destino da Valáquia estava agora em um fio, deixando Vlad com uma única pergunta: quem realmente está pulhando as cordas nesta dança macabra de traição? Enquanto a batalha se intensificava, ele se viu cercado por inimigos e perguntas que pareciam sem resposta. Naquele momento tenso, enquanto Vlad encarava seu irmão Radu, suas dúvidas e medos se misturavam em uma tempestade de emoções. As palavras de Radu ecoavam como lanças em seu coração, e o cheiro de fumaça e sangue preenchia o ar. Caro irmão, você nunca esteve tão perto da derrota, disse Radu com um sorriso cruel no rosto. Vlad, tomado pela fúria, se preparou para atacar, mas antes que pudesse se mover, uma voz familiar entrou na confusão. Vlad, espere! Gritou uma figura que surgiu das sombras. Era Mira, sua antiga amante, com olhos estavam cheios de pânico. Preciso te contar algo que muda tudo. Mas o que poucos sabem é que a presença de Mira tinha muito mais significado do que Vlad poderia imaginar. Durante anos, ela tinha sido uma espiã, infiltrasse nas fileiras de Radu e dos nobres que conspiravam contra ele. No entanto, em uma reviravolta chocante, ela revelou que havia também sido um peão de Meme II, mas suas lealdades tinham mudado ao longo do tempo. Eu sei quem está por trás de tudo isso. Radu não age sozinho. Existe uma força ainda maior manipulando os eventos, disse Mira, sua voz quase inaudível diante do caos ao redor. O que os livros de história não contam é que um antigo tratado existente entre nossos povos somente poderia ser desfeito por sangue da mesma linhagem. Os olhos de Vlad se arregalaram. O que você está dizendo? Que tipo de tratado? Mira hesitou, tragando em seco. Um que envolve você, Radu e a própria linhagem real. O sultão Mehmet II sabe que se ambos forem eliminados em um conflito direto, ele pode finalmente reivindicar a Valáquia sem resistência. A revelação de Mira deixou Vlad atordoado. Você está me dizendo que somos peões em um jogo? Que essa batalha não é apenas entre irmãos, mas um jogo de poder pelo Império Otomano? Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera pesada. As portas do castelo foram arrombadas e um batalhão de soldados otomano irrompeu, dando início ao cerco. A luta não era apenas contra Radu. Agora era uma luta pela sobrevivência contra um inimigo externo. A traição visível agora se tornava uma fatalidade ainda maior. Vlad, gritou Radu, com a voz cortante da raiva. Eles vieram por você. Veja, seu próprio exército não está aqui para te proteger. O que poucos conseguem entender é que muitos dos homens que estavam sob o comando de Vlad também eram traidores, manipulados por promessas de poder, servindo tanto a Mehmet quanto a Radu. Estou cercado por inimigos de todo lado. Vlad sussurrou para si mesmo, a pressão apertando seu peito enquanto olhava ao redor. O clamor da batalha explodia e o caos tomava conta. Ele se virou para Mira, agora lutando contra o desespero. Se tudo isso é verdade, se eu permitir que isso acontecesse, então quem? Pode eu realmente confiar? Enquanto a batalha se intensificava, Vlad balançava entre a fúria em combate e o desejo de descobrir a verdade oculta. Mas a incerteza pesava em sua mente, e o sentimento de traição o envolvia como um cobertor gelado. Ele sabia que cada decisão que tomasse agora não afetaria apenas seu destino, mas toda a Valáquia. Com a luta se desenrolando ao seu redor, uma pergunta passou a assombrar sua mente. Se o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginava,
Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? A luta pela Valáquia poderia custar mais do que apenas sua coroa. Poderia exigir o que restava de sua alma. Com os ecos de aço colidindo e gritos de dor reverberando, Vlad percebeu que a maior batalha ainda estava por vir. A luta contra as duplicidades que cercavam sua vida e que, em última análise, moldariam o futuro da Valáquia. E no meio do caos, deixe quem realmente controlava o jogo sem resposta, enquanto o sangue começava a jorrar e os destinos se entrelaçavam ainda mais intimamente. As chamas iluminavam as sombras que dançavam ao redor de Vlad enquanto ele enfrentava Radu. O ar estava pesado com um cheiro de fumaça, e o caos ao redor parecia um pesadelo. O coração de Vlad pulsava com raiva e confusão. "Você é um traidor, Radu!" gritou, com os punhos cerrados. A fúria estava visível em seu rosto. Os ecos dos homens armados cercavam o castelo, e cada grito parecia cortá-lo como lâminas afiadas. Mas antes que a batalha explodisse, Mira se colocou entre os irmãos. "Espera, a luta não precisa acontecer." Sua voz tremia, mas havia uma determinação nas suas palavras. O que poucos podiam imaginar era o peso da verdade que ela carregava. "Se continuarmos assim, todos nós pagaremos o preço. O Império Otomano está se aproveitando da nossa disputa." Os olhos de Vlad buscaram a verdade. Nós de Mira, e a mente o borbulhava com possibilidades. Ele se virou para Radu, que respirava pesadamente, o desprezo em seu olhar. "Radu, não podemos ser marionetes de alguém que só quer nos ver mortos." O silêncio pairou por um instante, cortando o barulho da batalha. Vlad viu hesitação nos olhos de Radu. "Você acha que eu quero isso? Que eu desejava ser o infortúnio da Valáquia?" murmura Radu, sua voz carregada de dor. As palavras reveladoras de Mira ecoaram na mente de Vlad. A ideia de unir forças, mesmo que temporariamente, era tentadora. Mas em que nível ele poderia confiar em seu irmão enquanto os homens continuavam a lutar? A tensão entre os três começou a se reclinar em direção a uma resolução. "Precisamos de um plano", disse Vlad, respirando fundo. "Em vez de lutarmos um contra o outro, podemos derrubar os verdadeiros traidores. Reunamos nossas forças para expor a traição, mas como aliados, não como inimigos." O ambiente tremeu com a ideia. As chamas da lareira pareciam dançar em resposta à nova aliança incerta. Radu trocou olhares com Mira, a expressão desafiadora começando a se desvanecer. "Se você realmente acredita que devemos fazer isso, Vlad, eu vou seguir o seu comando. Mas você deve me prometer que será transparente." Mira assentiu, e a chama de esperança brilhou por um breve momento. Vlad sentiu o aperto no peito diminuir ao imaginar uma possibilidade de vitória. Com um movimento, ele organizou seus pensamentos e falou a todos os presentes. "Devemos desmascarar os traidores que jogavam a Valáquia contra nós. Vamos unir nossas forças e quem for leal, que se manifeste." As vozes dos nobres e militares hesitaram, mas a maioria começou a inclinar-se para a nova proposta. Um pacto inesperado estava sendo forjado, como relevos em frescos de um passado sombrio, transformando-se em uma nova possibilidade. Mas a batalha não estava longe de terminar. O som da luta ainda ecoava a nós, corredores do castelo, e a inquietude de uma nova traição pesava no ar. Vlad sabia que a questão de confiança persistiria sempre, mesmo enquanto se dirigia à luta ao lado de Radu. E quando essa luta começasse, o que mais poderia surgir das sombras de quem se dizia amigo? Enquanto observava os rostos ao seu redor, a pergunta sem resposta pairava no ar. Todos são realmente leais? Ou alguns ainda ocultam suas verdadeiras intenções? Enquanto a noite tomava conta do céu, com suas estrelas ocultando segredos,
Vlad sabia que sua jornada estava longe de terminar. A verdadeira batalha pela Valáquia estava apenas começando, e o custo de poder poderia ser mais alto do que ele estava preparado para pagar. Agora, se você chegou até aqui, tem que se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias que prometem ser tão eletrizantes quanto esta. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que vocês acharam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Essa é a hora de mostrar apoio real ao canal.